Poker Night. Oferecimento PokerStars.net. Nós somos poker. E continuamos aqui com 10 jogadores nesse Poker Night de hoje. Eu sou Juliano Maisano, os blinds estão 40 mil, 80 mil. É a primeira etapa do BSOP São Paulo. Continuamos aí na formação da mesa final, né? Charles Nação. Aviação chegando ao Charleston. Fold. Carlos Nação. E o Carlos com par de 7, hein? O Carlos que está evitando um pouco sair pro jogo agora com esse part 7 no botão, ele tem que dar raise. E é o que ele vai fazer, olha lá. Você percebe que a nova regra, o relógio tá parado atrás deles, né? A cada mão no hand for hand tira 2 minutos do relógio. E o relógio fica parado para não ficar correndo aí. Fold. Bom, Carlos deu raise então para 170. O Thiago deu fold, o Vascão tem 6 e 5 no Big Blind, vai defender. Vascão que é o SPP líder ainda, vai defender com 6 e 5. Uma mão que tá querendo acertar alguma coisa aí pra machucar o Carlos, porque o Carlos não joga uma parada, né? Flop para 2 jogadores. 6 e 5 é uma mão que podia dar o fold aí, mas ele tá, como tem muita ficha, ele tá querendo ver se acerta alguma coisa. As 2, 3. Se acertar a broca do 4, ele faz sequência. Carlos check. Turn. O Carlos da mesa, eu não daria a mesa não. Dobro Ás. Vascão Nação. Vamos ver se o Vascão vai blefar agora. Eu teria apostado aí no lugar do Carlos. Flop aí bom, Ás 2, 3, né? Dificilmente o Big Blind vai ter esse Ás. E agora ele vai blefar, né? O Carlos tem que pagar. Aposta 240 mil fichas. 240. Esse é o problema aí do Carlos não ter apostado no flop. Ele começa a deixar o jogador blefar ele, né? Se o jogador aposta aí, Carlos aumenta para 500. Ah, ele vai e aumenta o Carlos. Vascão Nação. Vê que ele tá achando que pode realmente... O Vascão tá querendo roubar o pote. Aí o Vascão desiste. E o Carlos faz uso aí da sua imagem, né? Da sua solidez aí. E puxa esse pote aí. Boa jogada. Aí o dealer vai avisar o diretor que a mão acabou aqui. A gente espera a mão na outra mesa. É assim que acontece o hand for hand. As mesas tem que jogar uma mão por vez. 80 mil. E segue aí no hand for hand. Olha só a confusão. Marcel agora em maus lençóis, hein? Ele tem o dobro aí de fichas quase do Charleston. Então, par de valete aí. Deve perder e deve dobrar o Charleston. Vão trocar de posição aí de fichas. Charleston Nação. Deu raise para 180. O Charleston aí deve dar um re-raise. E o Carlos Augusto tá com as valete ali. Vamos ver se ele vai dar fold. Ele que joga duro. Depois de um raise e um re-raise deve dar fold. Pensando o Charleston. Tô pensando que ele foi all-in. Charleston anuncia um pouco forte aí, demais. Carlos Nação. O Carlos já larga de vez. Thiago Nação. Thiago tem 6 e 7, o Vascão 10 e 4 também não vão pagar. E o Marcel com par de valete aí, insta pagou. Vascão Nação, sem showdown. Sem showdown. Sem Aí showdown. o dealer pede pra não dar o showdown. Por quê? Porque tá tendo ação na outra mesa, tá no hand for hand, eles não podem mostrar as cartas. Quando acabar a outra mesa, aí sim
Ao mesmo tempo que acabou a ação, a mão segue. Tá vendo que eles esperam ali a outra mesa acontecer. Ele vai avisar o diretor que tem all-in lá. E aí, lembrando que o Carlos largou Ás Valete, né? Então o Marcel já não tem um valete. Só tem um valete pra ele acertar. Aí o Nenê, o diretor, aí o Flor. Eles vão conferir a ação na mesa de trás. Bom, deve ter a dobra aí do Charleston. Enquanto isso, vamos lembrando aí pra vocês que a próxima etapa está prestes aí de 5 a 10 de abril em Brasília, hein? Brasília é sempre uma etapa muito legal aí do BSOP. Dessa vez vai ter aí o Super Poker e o Band Esportes vão cobrir um free roll dos 33 melhores jogadores do Brasil. Então fica ligado aí no dia 7 de abril. 7 de abril, um sábado, ao vivo no Super Poker e depois aqui no Band Esportes. Esse torneio com os 33 melhores jogadores do Brasil, hein? É realmente um torneio imperdível. Bom, vamos ao all-in então, dama contra valete e valete. Vamos ao flop, senhores. Como a gente falou, só tem um valete aí. Rei 10 e 5. Olha, só o valete de copas aí, porque o valete de ouro estava com o Carlos. Complicado, aí o Marcel vai dobrar o Charleston. Dobra o rei. E o River, né? O River é a última carta, vai virar agora o River. Um 10 de espada, então 2 pares de rei e dama, né? Ganha de 2 pares de rei e valete. O 10 entra só um deles como kicker aí. Então quase 2 milhões aí de fichas aí puxando esse pote o Charleston. Como eu falei, dobra, né? Vai pra 3.600, fica 1.700 o Marcel. Então, como eu tava falando, BSOP Brasília chegando 5 a 10 de abril. Informações entram no site bsop.com.br. Lá tem a tabela com todos os eventos paralelos, todos os torneios. E tem satélites pelo pokerstars.net, hein? Joga pelo PokerStars, você pode ir pra lá de graça. A gente volta já. Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast by 888 do Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Piores da semana 2018 começando. O pessoal fica com preguiça de dar win, aí acontece a bad beat, depois vai reclamar pra quem, né? Pra quem que vai reclamar? Eu sou obrigado a falar. Por que que não vai ao win? Ele vai tudo na tela. Ó o Mula. Esse é o tal do Mula, né? Mãe de Ná. Meu Deus do céu! Poker Night. Oferecimento. PokerStars.net. Nós somos poker. Bom, foi a primeira assembleia que a gente teve essa gestão, todas as federações aí presentes, e a gente está tentando manter uma tradição que já vinha, né, de outros anos, que o Igor mantinha, de prestar contas, mostrar tudo que foi feito, não só conta financeira, porque o gasto, né, os custos da confederação, eles são muito específicos e são praticamente os mesmos ano após ano, né? É um evento ou outro que tem diferente, então, mas uma prestação de contas política mesmo, contar o que a gente está pensando, né? E debater os desafios que a gente tem no ano seguinte. Eu acho que foi muito legal, principalmente porque nós temos um desafio enorme, né? A gente colocou na nossa conta a necessidade de nos próximos 3 anos aí tentar
dobrar o número de praticantes de pôquer no país. E aí, para isso, a gente tem um desafio grande que é a nova campanha, né? Que é Jogue Pôquer, Faça Amigos. É tentar tratar o pôquer de forma mais leve, mais divertida. A gente passou muito tempo falando do pôquer como do que ele é, né? Um jogo de habilidade, um esporte da mente, né? Um jogo de estratégia, ele realmente é isso. Mas ele também é muito divertido, muito legal, um esporte muito social, né? Para você se relacionar, fazer network, fazer amigos. E eu acho que isso tem tudo para trazer gente nova, gente que assiste às vezes na TV e nunca praticou, ou joga, brinca, mas nunca frequentou um clube, nunca conheceu um outro lugar. Eu acho que a campanha vai nesse sentido. Poder saber que não é um bicho de sete cabeças, vai lá jogar com gente que você nunca viu na vida, né? Vai num clube, vai num outro espaço, vai num torneio grande como esse, participar de um evento e tal, e jogar pôquer. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem agora. E a reunião ela é mais um passo para isso, né? Um passo para mobilizar as federações e começar essa campanha, né? E continuar essa campanha, vamos dizer assim. Teve uma passagem de bastão na virada do ano. Estava acompanhando já o trabalho da federação há 2 anos, desde quando foi me colocado um desafio. A gente não tinha um estadual forte, consolidado, e o presidente naquela época, que é o Rogers Garcia, ele me deu um desafio, né? Como diretor de torneios. Luan, eu preciso que seja feito um trabalho para a gente colocar força no estadual, para que o estadual tenha um posicionamento não só no mercado nacional, mas principalmente, que é mais importante, para os jogadores de Brasília, que cobravam isso muito. E aí, durante esses 2 anos, eu fui fazendo esse trabalho na federação, e quando chegou no final do ano, graças a Deus, com a aprovação dos jogadores, ele resolveu me passar esse desafio. Tem todo um histórico de um trabalho que a gente conhece, da Federação Brasiliense, da CBTH, que no Brasil inteiro, que é justamente pelo reconhecimento do esporte pôquer. E esse trabalho foi feito pelo Rogers lá em Brasília, mas também no âmbito nacional, porque ele é diretor jurídico da CBTH e já vinha fazendo esse trabalho. Então isso é uma coisa que é um fator que eu, quando assumi, respeito muito. É algo que eu tento levar os jogadores, porque tem muitos jogadores novos que não acompanharam aquela luta desde o início, e fazerem eles entender que essa fase, que apesar de a gente considerar como concluída, a gente ainda tem alguns pontos, a gente tem um certo um olhar, eu não sei se a palavra preconceituoso é muito, não sei se é cabível, mas a gente tem alguns pontos ainda no pôquer que precisam ser trabalhados, que precisam ser colocados para a sociedade com transparência. Então a gente tem ainda esse desafio, mas eu acho que a parte mais importante foi completada pelo Rogers, e hoje o trabalho da federação, o meu desafio quando eu assumi, é continuar o trabalho do objetivo focar no estadual. A gente tem hoje o trabalho que é hashtag Nosso Estadual de Pôquer, e fazer com que o estadual tenha mais força, cresça, seja um evento grande, seja um evento reconhecido. Esse é o primeiro desafio hoje, né? Então, e nós teremos mais desafios durante a caminhada. A gente sempre se junta, fora das reuniões também, para pegar ideias de como uma federação pode ajudar a outra, para ela poder arrecadar fundo suficiente para manutenção, para pagamento de advogado, escritórios, as coisas, tudo que uma federação precisa para se manter. Então a federação, a CBTH, faz isso com maestria. A gente tem uma das federações mais perfeitas, mais limpas, mais honestas, mais assim, que deixa a gente que pratica o jogo lisonjeado de participar, de ter uma federação dessa, a gente super bem representado. Então eu acho que as federações, além de copiar modelos de negócio, também seguem esses exemplos que a CBTH passa pra gente. Então eu acho que a gente se ajuda tanto na parte de negócio quanto na parte institucional do jogo. É isso aí, hein? Vimos aí os jogadores durante o Best of São Paulo aí, falando um pouco tudo que rola. Aí voltamos aqui ao Hand for Hand, Vascão com Rei 9 de paus, é o primeiro a falar, o TG, Under the Gun é a posição, pode ser que ele saia de raise aí.
um naipadinho desse. Você vê que ele já não tem mais aquele quase 5 milhões de fichas, né? Perdeu muita mão aí pro Thiago, principalmente. Mesmo assim, dá o raise pra 180. O Marcel Carlos Nação. sai da mão, Charleston também. E o Carlos tem dame 10 do small aí. Uma mão decente até, mas a posição é muito ruim, né? Small blind aí normalmente é uma posição bem complicada. Você é o primeiro a falar, é a mão inteira. Mesmo assim ele vai e paga, né? Fold. Flop. O Vascão tá ligeiramente à frente. Você vê que é 60-40 aí, né? 60% contra 40%. Que é uma carta acima e outra abaixo, né? Das duas cartas do Carlos. 4-4-7. Carlos Nação. Um flop aí que geralmente não é de ninguém, né? Carlos check. Vasco Nação. O Carlos sai dando mesa. Se o Vascão apostar, pode ser que o Carlos pague aí a primeira, porque dificilmente ele vai acreditar que ele tenha um 7 ou um 4. Turn. Vascão da mesa. Em 3 aí não muda nada. Carlos Nação. O Carlos deve dar a mesa de novo. Aí o Vascão tem que apostar. Nação. Tudo bem que o 3 não muda nada aí, mas ele tem que tomar a dianteira dessa mão aí, nem que tivesse, né? Simular ter aí o Ace High aí. Ele vai dar mesa de novo, tá querendo ganhar com o rei só. E aí o Carlos acerta o 10, né? Carlos Nação. Agora o Carlos vai apostar e deve puxar. E o Vascão não deve pagar com King High. Vascão Nação. 300 mil. Um pote que tinha 490. E aí o Vascão pagar com o rei 9 é só se achar que ele tá roubando muito, né? Ele estaria perdendo até pra um asa aí qualquer. Mas vai pagar, olha só. Vê como os jogadores aí entram numa guerra psicológica. Eu teria apostado aí no flop ou no turn, no lugar do Vascão. Ó, ele ia pagar e agora ele voltou a pensar, né? É isso que você tem que fazer, o jogador tem que pensar antes da ação aí. Vascão Pagou. paga. Showdown, senhores. Pensou e pagou. Acertou aí o 10. Vai mostrar o dame 10, puxou. Carlos apresenta 10 com damas. Também eles foram de graça até o river, né? O Vascão, como eu falei, tivesse apostado aí no flop ou no turn, teria puxado o pote. Esse hand for hand 10 jogadores bem comprido. Olha só a outra mesa, hein? Tem Rafael Moraes, Carol Dupré, Caio Rei. E a Carol parece que foi eliminada. Vamos confirmar, ela tá sem fichas ali. Parece que foi eliminada a Carol. Vamos confirmar isso. Se for, teremos aí a união dos 9 jogadores numa só mesa. Tem o Pedro Correia ali também, que foi campeão de etapa. Olha só, Caio Rei campeão de etapa, Pedro campeão de etapa. É a eliminação da Carol, então. Não teremos uma mulher na mesa final. Olha só, chip count, Thiago Magalhães é o líder, o Caio Rei, Carlos Augusto, Vascão em quarto. Você vê o Rafa Moraes e o Marcelo Santiago empatados ali com 25 Big Blinds, Pedro Correia com 26. Ninguém gigante não, né? Você vê que não tem ninguém com mais que 50 Big Blinds e o menor tem 25. Então tá bem compacto aí a divisão das fichas. Roberto Dué, que é o seu Roberto que eliminou a Carol, é o primeiro a falar, deu fold. Olha o Charleston com o rei dama de copas. Pode entrar com o raise aí já. Ele pergunta ali as fichas do jogador e o dealer informa que o blind tá 80 mil. Aumenta para 200 mil fichas. 200 mil ele faz. Caiu o rei da fold. Vamos ver o Rafa Moraes aí, não pôs ainda. Rafael fold. Deu fold também. Carlos fold. Thiago na ação. Já tá na ação no Thiago. 200 mil fichas, eu aposto. Thiago fold. Vascão aqui foi confirmado aí o rei de 200 mil. A ação tá no botão aí no Vascão.
Deu call. E all-in do Marcel. Vascão paga. Marcel anuncia all-in. Tipo um squeeze ali dele, né? O Big Blind do Pedro da Fold. E voltou pro Charleston aí. Então, olha, o Charleston fez 200. O Vascão paga de Ás e Dama. E o Marcel vai all-in de Ás e Valete. O Charleston larga. E o Vascão deve pagar aí. E se pagar, tem tudo pra eliminar aí o Marcel. É um de 2 milhões, né? Machuca aí. 1.975. 1.975 é o all-in. É, isso aí mesmo. Quase 2 milhões de all-in. Você vê que o Vascão tem 3 milhões. Então, quer dizer, é um Ás e Dama naipado aí, mas que pode significar o torneio dele. Pagou. Não. Ixi, achei que ele tava pegando pra pagar, ele pegou pra pensar. Lembrando que veio de um raise e um call dele, quer dizer, o jogador pode estar fazendo esse squeeze aí com algo pior que a Ás e Dama, como é o caso. Mas realmente é uma pra se pensar. O Vascão é campeão aí. E olha, pagou. A gente tem 3 campeões aí, hein? Vascão, Caio Rei e Pedro Correia, que pode ter o primeiro bicampeão da história, hein? All-in call. Gostou de ver o Ás Valete? Total, senhores. Lembrando que o Charleston tinha Rei Dama, né? Então tem uma dama a menos aí pro Vascão. Mas só não batendo o Valete pra ele já tá bom. Ás Dama contra o Ás Valete, então. Se eliminar aí o Marcel, a gente vai pra mesa final com 8 jogadores. Precisando de um Valete aí o Marcel. Rei 6 e 8. Marcel ali rezando ali por um Valete. Vem um 4 de paus. É agora, hein? É o River. Senão já teremos a formação da mesa final. E o River 2 de ouros. Então o Vascão elimina o Marcel aí. E temos então 8 jogadores para a mesa final. Teremos a formação aí, a apresentação de todos os finalistas. Senhores, só um minutinho, porque o Nenê vai fazer o redraw, tá? Vascão. Parece que vai ter um redraw. Vamos confirmar se vai ter o redraw. Eles vão ter um reposicionamento nas mesas. Acabou o dia, senhores. Posso recolher tudo Todo aqui? mundo conversando com os jogadores. Eles voltam no outro dia. Todo mundo aí encerrando pelo dia. Parou a transmissão aí? Eles vão juntar as fichas, colocar nos sacos, assinar. Temos 3 ex-campeões, hein, gente? Será que agora vai? Caio Rei foi campeão. Gustavo Lopes o Vascão. Põe apelido do lado. Faz... Não, 2 milhões e 10. Foi o que eu disse, 2 milhões e 10. E o Pedro Vascão, também. coloca aí. dia 29, tá? Tá vendo? Eu achei que tava errado. Eu sei mesmo. Só um minutinho. Aí que o Nenê dealer tem explicando para os jogadores o que fazer. A gente volta então amanhã para ver essa mesa final. Lembrando então a etapa de Brasília tá chegando perto, em 5 a 10 de abril. Vamos todos para lá. A Band Esportes estará lá cobrindo, eu estarei lá, o Vitão também. Entre no PokerStars.net, tem satélites de graça, satélites muito baratinhos. Aí você pode jogar esse torneio sem ter que pagar sua inscrição, hein? A gente volta amanhã. Poker Night. Oferecimento. PokerStars.net. Nós somos poker.